Olá a todos! Hoje discutiremos algumas peculiaridades da arte egípcia. Como sabemos, a arte egípcia ela nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo, está ligada diretamente à religiosidade, visto que a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas elas se manifestam em temas religiosos. Então vamos lá. Bem, entendemos como arte do Egito Antigo ou do Antigo Egito todas as manifestações artísticas produzidas por esse povo entre os anos de 3.200 a.C. até 30 a.C., isso aproximadamente. Bem, foi às margens ou nas margens do rio Nilo, fundamental para o seu crescimento e também a sua evolução, que nasceu uma das civilizações mais importantes e também originais de todos os tempos, o Antigo Egito. A arte egípcia então assumiu sobretudo uma forma ou a forma de pintura, da escultura e arquitetura, estando intimamente ligada à religião, eixo em torno do qual todo o sistema social egípcio girava. A expressão artística tinha, desta forma, a função de aproximar os seres humanos aos seus deuses, os deuses egípcios, refletindo vários preceitos religiosos. Ela estava também ancorada na ideia fundamental da morte como a passagem para outro plano, onde o faraó, que nós bem conhecemos, este que tinha poderes de caráter divino, os seus familiares e também os nobres poderiam seguir existindo em um plano de vida após a morte. Bem, os períodos do Antigo Egito podem ser divididos. Aí vocês têm uma divisão em 6, mas eu vou sintetizar em apenas 3. Tudo bem? Que seria o Antigo Império, de 3.200 a.C. a 2.100 a.C., onde foram construídas obras de drenagem e irrigação, permitindo a expansão da agricultura. Okay? Nesse período ainda nós temos a construção de diversas pirâmides importantes dos faraós. No Médio Império, que vai de 2.100 a.C. a 1.580 a.C., nós temos a informação basicamente que os faraós reconquistaram o poder político no Egito, capital passou a ser Tebas, e nesse período conquistas territoriais trouxeram prosperidade econômica ao Antigo Egito. O Novo Império, por sua vez, que se estende de 1580 a.C. a 715 a.C., o período iniciou-se basicamente com a expulsão dos Hicsos e foi marcado por numerosas conquistas territoriais. No final desse período ocorreram agitações internas e outras ondas de invasão. Devido ao enfraquecimento do Estado, o Egito foi conquistado sucessivamente pelos assírios, persas, gregos e por último os romanos, o que vai acabar de vez com o Império Egípcio em 30 a.C. Bem, na introdução à arte egípcia, nós temos basicamente que a arte egípcia está diretamente ligada à religião e política, como nós já discutimos, né? A arte estava muito relacionada com a vida religiosa e política. A maioria das estátuas, as pinturas, os monumentos e obras arquitetônicas estavam ligadas direta ou indiretamente aos temas religiosos, servindo principalmente para divulgar as crenças e preceitos religiosos, né? O faraó possuía todo o poder, afinal de contas ele era tido como um deus vivo, né? Seria o representante de Deus na Terra, logo ele teria todo o poder político e também seria uma importante figura religiosa. A arte egípcia também vai exaltar e homenagear o faraó e as divindades da mitologia egípcia, tanto em pintura como escultura, como também na arquitetura, porque como já discutimos, era uma arte voltada diretamente para a religião. Existiu o culto à morte e a passagem para a vida eterna. O culto à morte, né, vale lembrar da mumificação, os preparos fúnebres
para que a pessoa pudesse entrar na outra vida de maneira digna aos olhos da cultura egípcia. Okay? E era também uma arte que envolvia muitas simbologias. Símbolos tinham significados variados e significados complexos. Okay? Com relação à pintura, nós temos algumas características. Eram pinturas onde nós tínhamos a ausência de 3 dimensões, então eram formas bidimensionais. Como vocês podem ver aqui nos desenhos, o ser humano era pintado de lado, ok? Tinha ignorância da profundidade, né? Não eram pinturas que tinham o destaque da profundidade. Colorido a tinta lisa, sem claro escuro e sem indicação do relevo, ok? Homem era pintado em vermelho, a mulher em ocre. Essa é uma interessante curiosidade. Existia também a lei da frontalidade, né? Basicamente, as pinturas do Egito, elas eram feitas nas paredes das pirâmides, certo? E retratavam a vida dos faraós e também a crença dos egípcios na vida após a morte. É interessante que essas pinturas eram bidimensionais, isto é, sempre em 2D e nunca em 3D, ok? Talvez o mais importante seja a lei da frontalidade, esse último ponto que nós já conversamos, onde todas as figuras humanas das pinturas têm o rosto, perna e pés pintados de perfil. Para quem não sabe, pintados de perfil significam pintados de lado, enquanto o tronco está sempre de frente para o observador. Essa é uma curiosidade interessante da pintura egípcia. Nunca era retratada de frente, sempre de lado, né? Ao menos os desenhos humanos. Os desenhos eram feitos sempre para que as figuras fossem mostradas de perfil, como nós já discutimos. Os egípcios não trabalhavam com a técnica da perspectiva, ou seja, eles não conheciam técnicas para conferir tridimensionalidade às imagens. As pinturas eram muito padronizadas e a criatividade não era valorizada. Esse é um padrão que sempre se repetia na construção da pintura, pois a pintura tinha como objetivo divulgar aspectos religiosos e não tinha o objetivo de provocar admiração estética ou sensorial. Não era feita para ser admirada, não era algo que era feito para ser necessariamente belo, para provocar sensações, provocar o aflorar de sentimentos no outro. Não, eram pinturas que eram feitas basicamente para divulgar aspectos religiosos, portanto não era feito para ser admirado. Os desenhos, então, eles eram acompanhados de textos feitos em escrita hieróglifa. As palavras e expressões eram representadas por desenhos, daí a simbologia. Havia uma busca pela harmonia e pelo equilíbrio. Havia também a presença de muitos símbolos nessas pinturas, muitos símbolos mesmo. Vale lembrar aqueles hieróglifos, né? Tem muito desenho de animal, muito desenho de pessoas com características padronizadas, que seria difícil para a gente aqui, sem o conhecimento, decifrar, ok? As tintas eram obtidas na natureza, assim como no caso dos seres humanos pré-históricos, da arte pré-histórica, onde era utilizado basicamente o que? Pó de minério, substâncias orgânicas, entre outras coisas. Aqui nós temos um exemplo, né, de pintura feita no Antigo Egito. Dá para vocês verem que de fato existe a lei da frontalidade. As pinturas retratam pessoas, figuras humanas de lado, de perfil, ok? E em cima dá para ver várias referências a hieróglifos que diga, onde a gente vê vários símbolos. Vejo que tem ali algo parecido com uma pá, algo parecido com uma ave, aí tem algo parecido com uma planta, algo que tem uma simbologia muito forte, que fazia sentido para os egípcios e que de fato significavam alguma coisa, né? Claro que para saber o que significa nós temos que ter o conhecimento linguístico para isso, ok? Aqui um outro exemplo, tá? Vejam que o tronco pro lado, né? Da pessoa que está observando.
Vejam que nós temos aqui uma pintura que representa possivelmente uma queimada, a interpretação possível. Vejam que temos um possível agricultor preparando-se para realizar ou deferir um golpe. É uma pintura que nos possibilita várias interpretações. Aqui nós temos outra, ok? Duas mulheres aparentemente falando. Quanto à escultura, nós temos algumas características também, né? Quase sempre frontais, quase que não falo, quase sempre frontais e braços perto do dorso, grandes dimensões associadas à arquitetura, relevo descritivo, hieróglifos, busto, estatuárias de pequenas dimensões, representando faraó, deuses e também animais. Algumas características, algumas informações que nós podemos acrescentar é que a escultura egípcia antiga, né, procurava representar seus deuses e também seus faraós, para capacitar, né, a população a vê-los em sua forma física. Bem, ela estava intimamente ligada à arquitetura, que por sua vez voltavam-se para a construção de templos e de tumbas. Essa é a principal função da arquitetura. Já já a gente vai falar um pouco sobre ela. As paredes desses lugares eram revestidas com gesso entalhadas, um método mais fácil do que esculpir na pedra. Isso. Nelas também se encontravam estatuetas de deuses, do falecido rei ou rainha, além de funcionários, que seriam públicos, escribas e outros grupos. Além disso, retratavam objetos menores de uso doméstico e também diário. As cenas nas paredes das primeiras tumbas egípcias apresentam atividades como caça, pesca, ambientes agrícolas, atividades artísticas e também comercial. Todas as esculturas eram feitas em variados tamanhos. São representativos os enormes colossos de governantes e as pequenas figuras, os chamados de chabits. Eram colocadas nas tumbas e que representavam os governantes e as pequenas figuras. Okay? As grandes esculturas eram geralmente esculpidas em arenito, as pequenas e médias em madeira pintada, calcário, alabastro egípcio, granito rosa, basalto negro, quartzo rosa e cinza, argila, entre outras coisas. As estátuas de pedra, calcário e de madeira eram pintadas e tinham olhos de pedra ou cristal de rocha incrustados. E as esculturas feitas de cobre, bronze e outros metais eram moldadas usando o método da cera perdida. Então aí nós temos alguns exemplos de esculturas. Uma pequena, essa da esquerda, uma média, a da direita, e uma grande centralizada. Que outros exemplos de esculturas? Como nós podemos ver, de fato, o objetivo dos artesãos egípcios, dos escultores egípcios, eram, de fato, representar deuses e faraós, para que a população pudesse adorá-los em suas formas físicas. Outros exemplos. E por último, vamos falar um pouco da arquitetura, ok? Eram templos religiosos, as pirâmides, os hipogeus e as mastabas. Solidez e durabilidade eram características que predominavam na arquitetura egípcia. Vale ressaltar que até hoje nós temos exemplos claros e, salvo as situações e salvo o desgaste natural do tempo, que ainda estão de pé, né? Vale lembrar que nós temos ainda muitas pirâmides que ainda são estudadas por arqueólogos ao longo do antigo Império Egípcio, certo? Sentimento de eternidade, afinal de contas era a última morada do faraó e que se queria que permanecesse eterna para sempre, né? Aspecto misterioso, impenetrável, e também temos um exemplo claro de tudo isso, a esfinge, né? Então vamos lá. As construções arquitetônicas do Egito Antigo, assim como a pintura e a escultura, estavam ligadas a alguns aspectos comuns, como religião, que seria o principal, obras públicas,
e também a moradia na nobreza, do antigo egípcio. A maioria dessas obras eram feitas em blocos de pedra, pedra sobre pedra. A mão de obra escrava foi amplamente utilizada nas construções públicas, né? Então eram os escravos que produziam essas obras arquitetônicas, não eram nobres. As obras se caracterizavam aqui principalmente, né, pela grandiosidade, eram obras grandes, uma arquitetura que prezava pela grandiosidade. Esse aspecto denota a intenção de governante do faraó em mostrar seu poder e importância para toda a sociedade. Quanto mais alto, mais imponente, mais isso representava o poder do faraó. As pirâmides são inegavelmente, como nós sabemos, o grande destaque da arquitetura egípcia. Eram construções grandiosas, né, feitas de grandes blocos de pedra e que serviam basicamente como túmulo para os faraós. O sarcógrafo, que continha o corpo mumificado do faraó, era colocado numa câmara que era secreta, numa região central na parte interna da pirâmide. Era assim um recurso, né, além das armadilhas, para evitar o saque dos tesouros do faraó, que ficavam na mesma câmara que as múmias, né? Então os faraós eram, como é que nós podemos dizer, eles eram enterrados com suas riquezas, e obviamente isso chamaria a atenção de alguns ladrões. Os templos egípcios podiam ser de dois tipos. Haviam aqueles que eram construídos como uma forma de dedicatória, um faraó morto, e também os templos que eram feitos em homenagem a um determinado deus. Então essas eram as duas principais motivações para a construção arquitetônica no antigo egípcio. Ou era feito em dedicação a determinado faraó que havia morrido, e serviria então de um lugar para repouso eterno deste deus vivo, ou então em homenagem a um deus egípcio, ok? Nós também tínhamos aí, como vocês podem ver no slide, as mastabas. O que seriam as mastabas? Elas seriam algumas construções que eram feitas de pedra ou tijolos de barro. A parte superior dessas mastabas era plana e os lados oblíquos, onde eram enterrados os integrantes da nobreza. O que era a nobreza? Os faraós ou os altos funcionários. Dentro das mastabas costumava ter uma espécie de capela para oferenda, além de câmeras subterrâneas, nós tínhamos um mobiliário fúnebre. Isso é interessante. Outro tipo de construção egípcia eram os hipogeus, que eram uma espécie de túmulos que eram subterrâneos, que eram escavados nas encostas de montanhas. Nesses locais eram sepultados integrantes da nobreza também. Os hipogeus mais conhecidos são os vales dos reis, onde nós tínhamos várias construções que serviam de basicamente local de repouso eterno para o faraó. Aqui são exemplos, né, de construções arquitetônicas do antigo egípcio, as pirâmides, né, mastabas, entre outras coisas, tá bom? Pessoal, então por hoje é só, ficamos por aqui. Na nossa próxima aula nós vamos discutir um pouco sobre arte grega e romana, na nossa aula de número 5, ok? Então, abraços virtuais a todos e até mais.